última vez que isso aconteceu, pessoas comuns ficaram milionárias. E tá acontecendo de novo, mais uma vez. O ano era 1996, mais especificamente em dezembro, e o Brasil tinha acabado de sair de uma das maiores catástrofes econômicas da história do país, que era a hiperinflação. O Plano Real tinha sido lançado 2 anos antes, em julho de 1994, e tinha funcionado. A inflação, que chegou a mais de 2.000% ao ano no começo dos anos 90, estava finalmente controlada, completamente domada para a época. Só que o governo tinha um problema. O real era uma nova moeda, recém-nascida, e ninguém, nenhum investidor, nenhum banco, nenhum país confia numa moeda que acabou de ser criada por um país com histórico inflacionário do Brasil. E para dar credibilidade ao real, o governo criou um plano, que era manter o câmbio artificialmente valorizado, o chamado regime de âncora cambial, e pagar juros altíssimos para atrair capital estrangeiro. Quanto mais dólar entrasse no país, mais o real se sustentava. E quanto mais o real se sustentava, mais a inflação ficava sob controle. Qual que é o preço dessa estratégia? A taxa Selic nas alturas. Em alguns momentos, passando ali inclusive de 25%. Em dezembro de 96, essa era a nossa Selic. O Tesouro Nacional pagava rentabilidades absurdas para quem deixasse o dinheiro parado no banco. E nesse cenário, eu te pergunto, por que alguém colocaria dinheiro na Bolsa de Valores? E a resposta que o próprio mercado deu para essa pergunta foi: ninguém, praticamente ninguém investia na Bolsa de Valores. E em 96, o investidor pessoa física, ou seja, o brasileiro comum, como você e eu, representava só 9,9% de tudo que era negociado na Bolsa brasileira. Numa bolsa que mal aparecia nos noticiários, que pouquíssimas pessoas acompanhavam, que parecia coisa de especulador, de rico, gente de terno e gravata no 20º andar de um banco, o brasileiro comum estava longe da bolsa, estava muito longe. E é exatamente aí que a nossa história começa, porque o que aconteceu nos anos seguintes é um dos padrões mais consistentes e mais ignorados de toda a história do Brasil. Um padrão que toda vez que se formou, criou uma janela onde quem entendia o que estava acontecendo e tinha coragem de agir, construiu patrimônio. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar esse padrão, do começo ao fim, com dados reais, com números reais, com a história real, e no final, eu vou te mostrar aonde a gente está agora. E eu vou te mostrar como tudo está se repetindo mais uma vez. Só que antes da gente começar, eu tenho 2 recados rápidos. O primeiro é para você deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo tem valor e que você quer mais vídeos como esse aqui no canal. E segundo, no dia 23 de abril, a Finclass vai comemorar 5 anos. E por apenas 24 horinhas, você vai poder assinar a plataforma com 50% de desconto. Então clica no link da descrição para garantir a sua vaga assim que abrir. Voltando a 1996, a Bolsa de Valores era literalmente um lugar que o brasileiro comum não frequentava. Não era falta de interesse, era falta de motivo. E só para vocês terem uma ideia, não existem dados oficiais que mostrem quantos investidores tinham na Bolsa de Valores em 1996. Só que anos depois, em 2002, a gente tinha 85 mil investidores, pessoas físicas, em todo o Brasil. São 85 mil num país que tinha 170 milhões de pessoas. Ou seja, só uma a cada 2.000 pessoas investiam. Hoje esse cenário melhorou, por mais que ainda seja muito baixo. Mais ou menos 5,5 milhões de pessoas investem na Bolsa. 1 a cada 38 brasileiros. Naquela época, a Bolsa era território de banco, de gestor de terno, de fundo. Então o brasileiro comum ficava na caderneta de poupança e com a Selic em 25% ao ano, o dinheiro crescia simplesmente por inércia. Isso aconteceu até o começo dos anos 2000. Só que naquele ano, as coisas começaram a mudar. Não de uma forma abrupta, mas de uma forma gradual. Porque a partir dos anos 2000, aos poucos, a China foi acordando. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas começando a construir cidades, estradas, fábricas, comprando carro, comendo carne, demandando aço, petróleo, soja, minério de ferro, e tudo isso numa escala que o planeta nunca tinha visto. E o Brasil, que tem tudo isso debaixo da terra e plantado nos campos, estava, sem saber direito, no centro do maior ciclo de commodities do século. E a partir daquele ano, as exportações brasileiras dispararam. E o dólar, que estava na casa dos R$ 4 em outubro de 2002, começou a cair. Devagar no começo, quase imperceptível, aí R$3,50, R$3, R$2,50. O Brasil exportava tanto, entrava tanto dólar, que a moeda americana foi perdendo força. Em 2008, no auge do ciclo, o dólar chegou a R$1,55. O Brasil nunca tinha sido tão forte frente ao mundo.